Estamos começando mais um Bate-Papo XP. Então, toda semana a gente está trazendo uma personalidade, um gestor do mercado financeiro, para bater aquele papo informal, trazendo novas ideias, compartilhando boas experiências com a gente aqui. E hoje, mais uma vez, eu tenho a felicidade de fazer junto com meu amigo, companheiro de trabalho, Pedro Cesário. Perfeito. Murilo, muito obrigado aqui por mais essa oportunidade. Com certeza vai ser algo a agregar para todos os investidores. Certamente o grande intuito aqui é a gente ter maior proximidade com vocês, sanar obviamente as questões que vocês têm para, claro, cumprir o papel que o nosso CEO sempre nos trouxe, né? Expandir e conseguir fazer aí um bom trabalho educacional. Esse é o maior objetivo, o maior foco em si da empresa. A gente começou assim, né, Murilo? Com certeza. E hoje nós temos o privilégio e a felicidade também de estar com o André Kitahara, que é sócio e gestor da MZK Investimentos. Olá, tudo bem? Joia? Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Nossa também. A gente sabe que é totalmente recíproco aqui, né, Murilo? Com certeza. Ter uma pessoa, obviamente, desse calibre no mercado, com certeza, como eu falei, vai conseguir ser algo muito positivo para todos vocês que estão nos assistindo. Que legal. Pessoal, vai mandando nos comentários as perguntas que vocês querem, né? Que a gente fale. Pergunte para o André. Um bate-papo super informal. Vai mandando ali, a gente vai selecionar algumas. De fato, não dá para pegar todas as perguntas, mas a gente seleciona aqui e a gente tem essa oportunidade de passar para ele, tá bom? Então, André, só para a gente já começar, você poderia, por gentileza, compartilhar com a gente sua história? Então, desde o momento que você começou na faculdade, no curso, claro, até o momento que você decidiu fundar a MZK. Legal. Eu me interessei pelo mercado financeiro, na verdade, no meu primeiro emprego. Legal. Eu fiz faculdade de administração de empresas na GV, aqui em São Paulo, e o meu primeiro emprego foi no Banco BBM, um banco carioca, na verdade, foi vendido, e nesse meu primeiro estágio foi onde eu me descobri, realmente adorei mesa de operação, adorei mercado financeiro, e foi ali que eu fiquei convencido de que aquilo era o que eu queria fazer pro resto da vida. Muito bom. Eu tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar com gente muito boa, gente que está em outros fundos hoje, como o Rogério Xavier, o Daniel Schneider, o Carlos Vols, Emerson Rodonho, e realmente foram pessoas que me inspiraram muito e foi uma escola muito boa para mim. A partir do momento que eu sabia o que eu queria fazer, que era seguir no mercado financeiro, seguir trabalhando em bancos naquela época, foi mais fácil direcionar os meus estudos. Assim que eu acabei a faculdade de administração na GV, eu fui fazer um mestrado em economia na GV. Muito bom. Acabei em 2004 e desde então sigo trabalhando. Passei por diversas assessorias no Brasil e em Nova York também. Eu passei 3 anos em Nova York, operando América Latina principalmente, México, Brasil, Chile, e sempre operando mercados de renda fixa, câmbio principalmente, e títulos públicos, swaps, cross-currency swaps, que são swaps que envolvem duas moedas. Tá. Então a minha experiência profissional foi essa. Eu estou nesse mercado, já faço isso há 20 anos, eu comecei em 99. Meu primeiro estágio no BBM foi em 99, começo de 99. Muito bom. Muito legal, André. E aí até para o pessoal conhecer um pouco melhor e conseguir, claro, entender como é um dia a dia de um gestor. Que a gente sabe que muitos aí tentam imaginar, mas às vezes acham uma coisa aí de outro mundo. Queria que você trouxesse sua visão, claro, diante de tanto tempo no mercado, em relação a esse aspecto. Então, o dia a dia... Uma das graças de trabalhar no mercado financeiro e fazendo gestão é que você não tem muita rotina. A maior obrigação que você tem é se manter informado sobre cenário, sobre política, sobre economia, e no fim das contas a análise que você faz em cima das informações que você tem é uma coisa feita de forma, eu diria, vou falar um inglês aqui, tailor-made. Cada um faz a sua. Entendi. As informações hoje em dia são praticamente commodities. Você entra na internet, você entra na Bloomberg, você entra em VTV, assiste YouTube, você tem basicamente informação homogênea para todo mundo. O que não é homogêneo hoje em dia é como é que você analisa essa informação.
Legal. Então a diferença de trader para trader, de casa para casa, digo casa de gestão, Perfeito. de banco para banco, é como é que você pega aquele monte de informação e processa. Qual tipo de informação você dá mais ênfase e o estilo de análise que você dá para essa informação. Bem legal. Então, assim, resumindo a tua pergunta, eu diria que a vida do trader, a vida do gestor, ela não tem uma rotina muito dada. É você pegar esse monte de informação que você recebe de várias fontes diferentes e fazer uma análise com aquilo. Perfeito. E a gente sabe que, claro, o número e o volume de informações, como você disse, deve ser algo aí estratosférico. Sim. Queria que você até me contasse um pouco de como vocês fazem esse filtro, como em si a MZK é subdividida, se tem aí pessoas que obviamente vão tocar um quesito em específico, ou como que vocês fazem nesse sentido? Então, a gente tem uma certa divisão de tarefas no sentido da especialidade de cada trader. Eu tenho um background de ser mais macro, de pensar as economias. A gente tem outros 3 traders lá que cada um tem um background diferente e uma experiência um pouco diferente. A gente tem o Danilo, que é um cara muito focado em renda fixa. A gente tem o Marco Mack, que é um cara muito focado em opções e principalmente opções de câmbio. E o Gustavo Menezes, que opera moedas. Então, cada um tem a sua especialidade, mas a gente transita em outros mercados. Tá? Obviamente, cada trader foca mais naquilo que se sente mais confortável e no que tem mais experiência, mas isso não é mandatório. Tá. E a formação da empresa, posso contar um pouco da Com história da certeza, empresa? até aí seria a outra pergunta que a gente ia fazer. Legal. A história da MZK, ela se forma em volta dos traders que tocavam a tesouraria do Banco HSBC. O Marco Mack era o nosso chefe, era o nosso líder da tesouraria do HSBC Brasil, e a gente trabalha junto no meu caso, uma década, no caso do Gustavo Menezes, 15 anos. Então a gente trabalha junto há muito tempo fazendo a mesma coisa, fazendo a gestão, naquela época, fazendo a gestão do dinheiro do HSBC, trabalhando na tesouraria. Para quem não sabe, você fazer uma gestão de tesouraria basicamente é você fazer a gestão do dinheiro dos acionistas do banco. Então a gente passou uma década lá fazendo esse tipo de trabalho, gerindo o dinheiro dos acionistas do HSBC. E com a compra do Bradesco, o Bradesco comprando o HSBC Brasil, a gente pensou em sair do banco e montar a gestora. Passamos um ano e meio no Bradesco, foi uma experiência excelente. Trabalhar na tesouraria do Bradesco foi um bom aprendizado, uma tesouraria enorme. Operamos volumes realmente gigantescos, mas a semente da gestora já estava plantada. Saímos de lá em 2017, final de 2017, começo de 2018, e começamos a montar a MZK. De lá para cá a gente tem, grosso modo, uns 20 meses de histórico, de cota, e estamos alcançando aí 520 milhões de patrimônio. E no fim das contas, assim, o dia a dia e o que a gente vende na MZK é basicamente o mesmo tipo de política, o mesmo tipo de trabalho que a gente adotava no HSBC e no Bradesco e que deu certo por tanto tempo. A gente olha a economia top-down, a gente olha as economias, olha ativos que a gente acha que vão performar melhor de acordo com os cenários econômicos que nós projetamos, e é assim que a gente faz para o Brasil e para o mundo. Perfeito. Uma outra característica bacana da MZK, que difere um pouco do que a média do mercado de gestoras, é que a gente é bastante ativo na gestão, no seguinte sentido: a gente entra e sai das posições com uma frequência muito alta. O resultado desse tipo de gestão é uma certa descorrelação comparado com fundos que têm posições mais estáticas, cenários de longo prazo, posições concentradas. A gente entra e sai muito das posições e a gente tende a
a ter uma consistência, eu diria uma consistência um pouco maior. Uhum. E até em linha do que você vem falando, eu imagino que justamente por você ter essa flexibilidade maior em relação às suas posições, você trabalha com ativos aí um pouco mais líquidos, né? Sim. Quando comparado a outros fundos. Sim, não sei se isso procede ou... Sim, é verdade. A gente sempre opera ativos muito líquidos, a gente é mais concentrado em ativos locais, Tá. bolsa local, câmbio, dólar real, cupom cambial é um pouco menos líquido, mas a gente é super expert nesse mercado, o mercado de pré, o mercado de inflação local, e a gente opera o mercado offshore também, mas a gente é mais concentrado nos mercados locais. Por aqui. Perfeito. E aí, até justamente nessa mesma toada da gente analisar um pouco o âmbito macro também, a gente sabe, né, André, que a gente vem vivendo aí algumas oscilações fortes advindas do cenário internacional, né? Então, a gente tem, querendo ou não, guerra comercial entre Estados Unidos e China, que a gente pensou que ia se arrefecer um pouco, mas o Trump não cedeu, né? A gente tem também, claro, aqui mesmo na América Latina, chapa esquerdista da Cristina Kirchner retomando no poder. Se a gente olhar, por exemplo, países europeus, países asiáticos, eles trouxeram para a gente dados aí, seja dados setoriais, dados industriais, abaixo do que o mercado esperava. Ou seja, a gente vem vivendo aí uma instabilidade no cenário internacional. Claro, Brasil como um país emergente certamente vai sentir isso de um modo maior do que economias aí mais sólidas, mais robustas. Como que você avalia essa oscilação no cenário internacional e, claro, o impacto que isso pode não só trazer para o fundo, mas para o país também? Sim, vamos lá. Eu queria dividir em duas partes. A primeira parte é mercados desenvolvidos, né? A gente na MZK já teve mais medo de riscos advindos de mercados desenvolvidos. Se a gente fosse conversar uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, o principal risco na nossa cabeça era ter alguma desaceleração brusca da economia internacional. Digo, Estados Unidos, Europa, Ásia. Esse medo ele se arrefeceu por conta de arrefecimento da guerra comercial e alguns dados ainda muito incipientes de Ásia e própria Europa mostrando que a economia parou de cair. Ainda você não vê nenhuma retomada agressiva da economia, mas você vê que ela estabilizou a deterioração. Isso deixa a gente menos pessimista, eu diria, ou menos cauteloso com o cenário externo. Aí falando de América Latina, sim, a gente tem visto muito protesto, revoluções aí em Chile, Colômbia, a Argentina teve essa zebra da eleição. A minha leitura e a leitura da MZK é de que esse processo de ebulição política a gente teve no Brasil, só que ele se deu em 2013. Quando o povo foi para a rua para depor uma presidente e mudar um pouco o status quo político do país. A nossa visão é que a gente está um pouco adiantado nesse processo em relação ao resto da América Latina. Perfeito. Então, obviamente, a gente olha sempre com muito cuidado o que está acontecendo nesses países, mas num primeiro momento a nossa leitura é essa. A gente está um pouco adiantado e com o país, com o Brasil começando a dar sinais de que pode voltar a crescer num nível sustentável, algo perto de 2%, 2,5%, que seja para o ano que vem, os riscos de você ter ebulição política, eles caem muito. Perfeito. Então essa é a nossa leitura. Tá. Hoje nós temos, né, no Brasil uma queda de juros, então para a renda fixa, por hora, o clima não é tão assim interessante, pensando em boa rentabilidade. E quando a gente fala de renda variável hoje, tem todo aquele otimismo de bolsa, tanto para esse ano e para o ano que vem. Sim. Você como gestor de fundo, você acredita nesse otimismo na hora que você vai fazer a sua avaliação, análise, ou você coloca um pezinho para trás assim, calma, não é tão otimista assim? Assim, depende. Vamos de novo quebrar em partes. Na parte de renda fixa, a gente acredita sim que boa parte dessa queda dos juros da Selic ela é permanente. A gente tem um cenário por ano que vem de inflação muito tranquilo. Apesar de você ter um repique inflacionário no curto prazo aí para os próximos, eu diria,
3, 4 meses por conta de alimentos, principalmente. A gente acha que isso não vai ser capaz de contaminar os núcleos da inflação, ou seja, a gente não vê o Banco Central, a necessidade do Banco Central responder a esse repique inflacionário que a gente vai ver. Então a gente acha que os juros vão continuar baixos. Nesse sentido, para o investidor de renda fixa, para ele capturar algum prêmio, ele vai ser obrigado a alongar as posições que ele tem. Na parte de bolsa, a bolsa a gente vê muito como um play de crescimento, um play de aumento de lucro das empresas. E assim, queira ou não queira, o ambiente de crescimento econômico é muito propício para as empresas faturarem mais e lucrar mais. Então, nesse sentido, a gente é bastante otimista, sim. Legal. Eu diria que hoje uma das principais posições da MZK é comprada na Bolsa Brasileira. E eu acho que o Brasil que dá certo, o ativo vai ser a Bolsa. Legal. Já pegando esse gancho do fundo da MZK, você poderia comentar sobre os instrumentos que você tem lá, do MZK Dinâmico ou de outros que você tenha? Tá. Contar um pouquinho sobre o fundo. Sim. Bom, como eu já falei, a gente dá ênfase para a economia brasileira, a gente é especialista em economia brasileira, então a gente opera, grande parte do nosso risco ele está em ativos locais, sejam eles renda fixa local, os DIs da BMF, NTNBs, quando a gente quer operar a inflação, o índice Ibovespa, ou o índice de small caps brasileiro, e o câmbio, o dólar futuro, o cupom cambial, esses são os principais ativos que a gente opera locais. Tá. E lá fora não muito diferente, a gente opera os principais ativos, os principais índices de bolsa lá fora, S&P 500, bolsas europeias, a gente pode operar os índices de bolsas asiáticos, renda fixa também, os principais bonds europeus, bonde soberano americano, sempre os bondes soberanos, né? A gente não opera crédito, e as principais moedas do mundo, eu diria aí G10. Entendi. São os principais ativos que a gente acessa. Não, muito legal. Acho que até é importante a gente aproveitar, né, André, sua presença aqui, até como especialista em macro da casa, né, para ter uma noção em relação ao panorama de crescimento do Brasil. Então a gente sabe aí, como você falou, que o lucro das empresas em geral vem subindo muito. A gente teve aí até uma estrutura mais enxuta de custos das empresas, óbvio, para enfrentar um cenário mais difícil. Sim. E isso faz com que, evidentemente, elas consigam aí no momento mais propício gerarem mais lucro. Isso daí é algo que a gente enxerga, né? Mas eu queria fazer uma pergunta diferente para você. Como que será que o Brasil vai fazer e quais são as medidas que a gente tem que tomar para conseguir ter um crescimento sustentável? Então, assim, será que você enxerga algum gargalo maior? Eu não sei se infraestrutura ou se algum termo político. Educação. Exato. Em termos globais, para a gente conseguir um crescimento sustentável. Sim, realmente, tem vários gargalos. Agora, o que eu acho que a gente está vendo na atualidade que é sem precedentes e que eu acho que propicia crescimento de longo prazo sustentável é essa troca dentro da economia de tirar um pouco do setor público da economia e colocar um pouco mais do setor privado na economia. Tá. Isso é uma coisa que eu, em 20 anos de mercado, eu nunca vi. E eu acho que os efeitos disso são muito positivos para o país, para aumento de produtividade, para atração de investimento. Eu acho que isso é uma coisa que a gente nem começou a colher os frutos ainda. Os frutos que a gente tem visto agora é a dificuldade dessa troca, né? Você tirou o Estado muito rápido da economia e você está colocando o setor privado de uma forma mais lenta. Eu acho que isso foi um dos fatores preponderantes para essas decepções de crescimento que a gente teve nos últimos 2, 3 anos, além de choques, etc. Agora, no longo prazo, eu acho que isso vai ser super positivo, porque você tira o Estado, que é pouco produtivo, e você coloca o setor privado, que consegue alocar recursos de uma forma muito mais eficiente do que o Estado. E essa parte, a gente nem começou a colher os frutos ainda. Esse é um dos pontos, esse é um dos alicerces de otimismo que a gente tem. Legal. Para crescimento econômico. E claro que tem um lag, né? Até justamente todas as políticas monetárias começarem a refletir na economia real, né? Sim. Então,
com certeza, para o longo prazo, como você falou, é algo que a gente espera, né? Sim. E até mudando um pouco aqui de assunto de macroeconomia, indo um pouquinho mais para o lado pessoal. Primeiro, existe um significado de MZK, investimentos? Sim, existe. MZK, na verdade, é uma composição dos nomes dos sócios fundadores. O K sou eu, Kitahara, o M são três, que é o Marco Antônio Mack, que era o nosso líder lá na HSBC, o Gustavo Menezes e o Danilo Macari. E o Z, que está aqui com a gente hoje, é o Ronaldo Zanin, ele cuida de toda a parte não gestão. Fora gestão, o Zanin que é o... Relações com investidores. É isso aí. Que legal. Legal. E até indo aí mais específico da figura do gestor, tá, André? Vamos fazer um bate-bola de pergunta em si em relação a você. Tá bom. Um livro que você gosta e um livro que você Olha, recomenda. são tantos. Esse ano eu li muito livro, mas eu vou te falar, assim, não tem um predileto, pelo menos dos últimos que eu li. Eu vou te falar o último que eu tô lendo, é o Mastering the Cycle, do Howard Marks. Tá. Que é um cara que tem um fundo lá fora, Oak Tree grande, é um livro bem interessante. Entendi. Legal. E uma frase ou uma palavra que você gostaria de passar para o pessoal? Uma palavra, perseverança. Perseverança. Não desistir, correr atrás do sonho, é isso que a gente tem feito muito no MZK ultimamente. Que legal. Perfeito. Se a gente for olhar no detalhe, uma pessoa, uma figura em si que você admira muito e que você, obviamente, tem como referência aí? Um exemplo de perseverança é um cara que eu gosto muito, já li muitas biografias a respeito, é o Winston Churchill, um cara que é um exemplo de perseverança. Winston Churchill? Por que ele em algum aspecto específico? Ele foi um político relegado, um político, eu diria, cheio de fracassos na carreira durante muito tempo. E ele se levantou, né, na guerra, ele foi o único cara que realmente via ameaça alemã na Europa, e ele foi o cara que levantou e falou, isso é um perigo, precisamos combater, e foi um líder exemplar. Além de perseverança, então, ele também tinha esse Era um insight pouco visionário, político, né? Era um pouco visionário. Perfeito. E aí, para completar esse momento perguntas aí, um sonho grande que você tem, seja do mundo corporativo, seja do mundo pessoal? E se quiser falar os dois também, não tem problema. Eu tenho um sonho que ele se confunde, que ele é um pouco pessoal e um pouco corporativo, que no fim das contas é fazer a MZK ser um business super perene, assim, criar uma cultura legal. A gente tem feito um trabalho super interessante, super estimulante dentro da MZK, e o meu sonho é tornar ela uma empresa perene. Muito bom. E entrando nessa parte mais pessoal, para o pessoal que está de casa, que tem essa figura do gestor como uma referência, acaba também não entendendo muito, você consegue dividir parte profissional com a vida pessoal, ter um equilíbrio? Sei que equilíbrio é uma coisa difícil de ter, assim, mas você tenta. Olha, hobby. Murilo, eu tenho vários hobbies, mas o que eu acho muito importante, na minha opinião, o que é o mais importante é você fazer uma coisa que você realmente ama, que se você não tiver muito gosto pelo aquilo que você faz, você não consegue ser bom. Então isso é o mais importante. Aí o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, eu acho que elas tornam até mais fácil, uma vez que você gosta muito do que você faz. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com conciliar minha família e o trabalho, e tenho vários hobbies. Adoro ler biografias, adoro viajar, andar de bicicleta. Também estou começando a lutar jiu-jitsu com meu filho. Lutar jiu-jitsu também. Entendi. Eu falo isso porque em outra oportunidade a gente também teve isso como hobby de gestor, e você já está desenvolvendo aí jiu-jitsu também. Sim, eu lutei judô quando era criança. Legal. E retomei agora para levar meu filho para o esporte. Acabei indo junto, né? Uma forma de motivar. Claro. Isso é muito claro. bom. E tô gostando, talvez eu esteja gostando mais que ele. Ah, entendi. Ele que tem que se adaptar aí ao seu gosto. Entendi. Já é faixa preta no jiu-jitsu. Imagina, faixa branca. Faixa branca ainda tá ali Começando, incipiente. tô É mais fácil o filho dele sair e ele ficar no Eu jiu-jitsu tô agora. achando. Não, legal. Mas que legal.
O bate-papo foi muito legal. Só para finalizar aqui, pessoal, até seria interessante você falar das redes sociais Quem não conhece e quer se aprofundar, você falar um pouquinho. A gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter. Eu tenho a minha conta pessoal no Twitter também, eu costumo postar os principais acontecimentos econômicos, ou a nossa leitura a respeito de alguns dados econômicos. Quem quiser seguir, a gente tem podcasts também. Muito bom. No Spotify. Muito bom mesmo. Perfeito. Eu acho que, como o Murilo falou, queria agradecer muito a presença de todos. Obviamente, a gente tentou aí pegar as principais perguntas e também unir as nossas perguntas para fazer para o André. Com certeza, o grande intuito é ter essa proximidade, como eu falei, e a gente quer fazer com que a live cresça cada vez mais para, claro, ser algo positivo e algo bom para todo mundo. Agradeço muitíssimo tanto o Murilo como o André. Muitíssimo obrigado pela presença. Com certeza agregou muito para todo mundo, viu, André? Obrigado, foi um prazer.